Olá, camaradas, estamos aqui de novo. Vamos tentar entender um pouquinho, continuar entendendo um pouquinho. Meu nome é Timóteo, né? Vocês sabem, Tim, o gato, o profetinho, ou o que vocês quiserem chamar. Estamos aqui com nossos companheiros, que eles vão ser apresentados hoje para vocês na nossa sociologia. É o seguinte, a gente vai fazer uma explanação rápida só do conteúdo que está na internet, do conteúdo que está no livro, do conteúdo de slide também que está disponibilizado desse jeitinho que vocês estão vendo aí no Google. Dê um Google lá e bota Nelson Tomasi, capítulo 3. Então vamos começar aqui afirmando: nós, seres humanos, nascemos e vivemos em sociedade porque necessitamos um ao outro. Parece uma coisa assim bonita, né? Uma coisa de companheirismo, mas a necessidade é mesmo se for necessidade para usar, para fazer mal, a gente precisa um do outro. A gente precisa, para ser humano, a gente sente a carência do outro, tá? Então, até uma discussão sobre até que ponto nós somos diferenciados mesmo, até que ponto o humano é diferenciado do animal irracional, até que ponto o humano tem a peculiaridade de só conseguir ser tudo que a espécie possibilita só a partir de contato com outros seres humanos. Então, a parte instintiva, a parte assim, o cachorro age como cachorro porque ele nasceu cachorro. Mas o ser humano age como ser humano não simplesmente porque nasceu como ser humano, mas porque ele apreendeu, ele vivenciou isso nos seus chegados, nos outros seres humanos, tá? Inclusive, todas as histórias sobre menino lobo, menina urso, todos eles partem de um determinado ponto, ou seja, não existe aquele ser humano criado do zero, sem nenhum ser humano, sem nenhum outro ser humano ao seu redor. Existe sim seres humanos que logo na sua infância, com 2, 4 anos, acabaram se perdendo dos pais, foram criados na selva e tiveram muita dificuldade de adaptação. Só para uma dica para vocês, para mostrar como o ser humano é importante na formação do ser humano. Bom, vamos lá. Deixa eu tirar eu daqui, deixa eu botar eu aqui na cara de Bourdieu. Entre os estudiosos que se preocuparam em analisar a relação dos indivíduos, nós vamos estudar esses 5. É difícil conferir para mim que não sou da... Foi mal. Vamos lá. Marx, Durkheim, Weber e aí Norbert Elias e Bourdieu. Tem muitos outros que são importantes. Só que o livro trabalha com esses 5 e eu achei uma boa escolha, porque esses 5 eles mesclam passado clássico com presente também clássico. Elias e Bourdieu. Então vamos lá. Karl Marx. Olha aqui Karl Marx, deixa eu botar para você aqui. Olha ele aqui. Karl Marx, bonitinho, né? Karl Marx, ele é um dos mais famosinhos. Ele está desde a conversa de bar até das discussões mais intelectuais que existem. Por quê? Porque a teoria de Karl Marx influenciou muito a vida real, influenciou muito o cotidiano. Karl Marx é visto como um pensador que vinculou a teoria e a prática. Então ele é visto como um revolucionário no sentido da palavra assim, rebelde, alguém que criticava a sociedade no sentido de querer mudar a sociedade. Estão ligados? Então, para o alemão Karl Marx, cuidado com essa ideia de Karl Marx, porque daqui a pouco a gente vai ver um outro Marx que você vai sempre se confundir. Você que está no primeiro ano, se liguem. Geralmente, quando a gente vai querer escolher só uma palavrinha, só um dos nomes, a gente tem que escolher o último nome, que é o nome que caracteriza mais o indivíduo, pelo menos na ciência. Então, quando eu quiser falar só um dos nomes, eu falo Marx e não Karl, tá? Calma, muitas dicasinhas para vocês. Para o alemão Karl Marx, os indivíduos devem ser analisados de acordo com o contexto das situações sociais, já que produzem as condições de sua existência em grupo. Então, para eu analisar você, indivíduo,
O aluno A, o aluno B, o professor A, o professor B, eu só posso entendê-lo se eu analisar o seu contexto social. Como ele vive, como ele se reproduz socialmente, como ele dialoga com os outros, em qual contexto ele nasceu. Então tudo isso é importante. Então o indivíduo não dá para ser apreciado sozinho, isolando ele. Se liga. Deixa eu botar ele aqui na frente. Deixa eu tirar esses dois aqui. Vocês ficam para trás aqui. Segundo Marx, a relação entre o empresário e o empregado não é apenas entre indivíduos, mas também entre classes sociais. Beleza. Quem está falando ali é indivíduo A, é Zezinho e Joãozinho. Não. A pergunta é, qual a classe social que Zezinho faz parte? Qual a classe social que Joãozinho faz parte? Isso é muito importante para se entender os diálogos, segundo Karl Marx. Professor, não concorda. Te acalma, primeiro tu ouve, primeiro tu se liga no que o pensador pensa. Aí você vai misturar com o que você pensa depois, para ver se você concorda ou não concorda. Deixa eu botar eu aqui para cima. As condições que permitem esse relacionamento são definidas pela luta que se estabelece entre as classes. Então, o relacionamento entre Zezinho e Joãozinho vai depender de como essas classes estão relacionadas. Só para dar um exemplo, se Joãozinho for empregado e Zezinho o empresário, não vai ser uma relação entre iguais. Porque na sociedade, por mais que eu saiba, os dois são humanos, então são iguais. Os dois são humanos, mas fazem parte de classes sociais diferentes, então eles têm um diálogo que uma palavra tem mais peso do que a outra. Entende? Continuando, de acordo com Marx, as pessoas constroem sua história, mas não de maneira que querem, da maneira que querem, pois os fatos são condicionados por situações anteriores. Amadinhos, eu sei que vocês estão na adolescência, estão vivendo um momento áureo da vida, estão assim, nós podemos, nós queremos, eu não estou nem aí para os outros, eu sou o que sou, ninguém me influencia. Segundo nosso querido Marx, você até constrói a sua história, você dá passos largos para se posicionar em diversas circunstâncias, na família, na igreja, você se porta, você fala, você constrói, porém você não constrói do nada. Então você já partiu de uma ideia, só para uma análise rápida aqui. Você que se acha livre demais, lembre que você já nasceu no Brasil. Lembre que você já nasceu no Nordeste. Lembre que você já nasceu no Maranhão. Então imagina um jogador de futebol que já nasceu, um menino que quer ser jogador de futebol, mas nasceu no Maranhão. Ele já tem várias circunstâncias que limitam, que colocam barreira para ele. Então, se ele pode construir a carreira dele, lógico que ele pode, mas ele não vai construir do nada. Já estão pré-estabelecidas muitas coisas. Então, una essa sua vontade de querer ser livre com a consciência, com a certeza de que você é preso em muitas esferas da vida, em muitas circunstâncias da vida. Para Marx, só é possível entender as relações sociais dos indivíduos com base nos antagonismos, nas contradições, na complementaridade entre as classes sociais. Bom, o que é antagonismo? Antagonismo tem que pensar em antagônico. O que é antagônico? São opostos. Então eu tenho que, para entender o indivíduo, para entender você em sociedade, eu tenho que imaginar onde você se posiciona na sociedade e quem é antagônico a você. Timóteo, mas não tem nenhum inimigo. A ideia não é de inimigo, pensar em novela. Meu inimigo na novela, meu inimigo, tal, as inimigas. Não é isso bem não. A ideia é pensar o seguinte, você tem que raciocinar com a lógica de que a sua posição social já lhe coloca em antagonismo a outras posições sociais de outras pessoas.
Exemplo, Cajueiro é uma comunidade em que está sendo desalojada perto de São Luís por causa de grandes empresários. Então, grandes empresários estão lutando estão tirando o lugar de algumas pessoas de determinada comunidade no Maranhão. Se você tivesse nascido como filho do empresário, você, sem querer, já estaria numa posição. Se você tivesse nascido como filho de um indivíduo dessa comunidade chamada Cajueiro, você estaria em outra posição. Então, naturalmente, vocês seriam antagônicos. Ah, mas eu não penso mal do outro. Não é esse papo de pensar mal, não. O seu pensamento vai sendo construído. Então, naturalmente, que eu falo é socialmente, observação sobrenatural, viu? Natural, a gente vai dialogar depois sobre isso. Então, socialmente você vai sendo construído e vai tendo preferências, desejos, posicionamentos que vão refletir a sua influência social, onde você vê. As contradições, nós vivemos num sistema capitalista. Então, vamos imaginar que nós temos, sabe aquela conversa do cara lá dos Vingadores, rapaz. Eu esqueci o nome agora, mas do inimigo maior dos Vingadores. Meu Deus, qual é o inimigo maior dos Vingadores lá dos filmes? Eu esqueci, mas ele tem uma lógica bem assim, ó. Olha, eu quero diminuir a população, quero matar metade da população do mundo para que tenha alimento para todos. Rapaz, o que se produz de alimento hoje de forma organizada, de forma sistematizada, já daria para acabar com a fome na Terra. E nós temos tecnologia para isso, nós temos terra para isso, nós temos alimento para isso. Não temos a vontade política, não temos pessoas com vontade. Então, é uma contradição no capitalismo ter tanto avanço, tanta tecnologia, tanto dinheiro e gente morrendo de fome. Contradição. Eu só posso entender o indivíduo na complementariedade entre as classes sociais. Vou tentar ser simples aqui para passar uma mensagem assim. Só dá para entender o rico pensando que existe pobre. Não existe pobre sem rico. Parece tão lógico ou parece uma besteira, mas é algo substancial. É algo que, vamos lutar para todo mundo ser rico. No capitalismo isso não dá para acontecer. E eu não estou nem falando mal ainda do capitalismo. Eu estou só dizendo que ele não se sustenta com a riqueza, o equilíbrio de todos. Ele se baseia, ele se funda e ele se desenvolve na desigualdade. Então eu tenho que entender que quando surge um rico, existe milhares de pobres em contraposição. Tá? Vamos lá. Aqui nós temos uma figurinha interessante. Deixa eu ver se dá para aumentar. Não dá não sei não. Tem no livro de vocês. Vou ficar bem aqui nesse meio, muito doido. De acordo com Marx, a chave para compreender a vida social contemporânea está na luta de classe. Pessoal, se liga aqui, ó. Repita. Marx, luta de classe. Marx, luta de classe. Marx, luta de classe. Eu tenho que entender o indivíduo a partir da luta de classe. Segundo quem? Segundo Karl Marx. Então pensa assim, de modo mas não concordo, mas tem que entender. Infeliz não. Eu não chamo meus alunos de infeliz nunca, de jeito nenhum. Pare com isso. Então, caiu tudo. Weber caiu aqui. Que se desenvolve, de acordo com Marx, a chave para a luta de classe, que se desenvolve à medida que homens e mulheres procuram satisfazer suas necessidades. Necessidades oriundas, que vêm da onde? Do estômago. Sei lá onde fica meu estômago. É uma questão boa para a biologia. Ou da fantasia. Como assim, Timóteo? Do estômago, a fome. Como é que
que a classe social faz para buscar comida, comer. Ela busca a partir do trabalho. De modo que todo mundo trabalha. Não, nem todo mundo. Tem alguns indivíduos que vivem do trabalho de outros. Alguns trabalham e outros vivem do trabalho de outros. Então, para que se trabalha? Para comer. Ou então para quê? Que ideia é essa de fantasia? É para sustentar o consumo. A vontade de ter um instrumento musical, a vontade de ter um celular, a vontade de beber algo, a vontade de comprar um computador, a vontade de viajar o mundo todo. São necessidades que não são necessidades necessárias, mas são necessidades que o homem faz necessário para a sua sobrevivência. Durkheim, vamos lá. Eu tô com sede, não peguei água. E desgrota. Emile Durkheim. Vamos aprender a falar o nome? Emile Durkheim. Então vamos lá, pensando. Durkheim. Pensando um pouquinho do francês. Je n'aime pas. Então, je ne quitte pas. Je suis fou de toi. Muitas palavrinhas. Mas Emile Durkheim. Faz o biquinho que fica bonitinho. Tem nada a ver? Só para vocês mesmo saberem que eu um dia fiz francês. E já esqueci quase de tudo, já perceberam. Mas eu fiz. Então, Emile Durkheim, a sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo, dispondo de certas regras, normas, costumes e leis que formam uma consciência coletiva. Emile Durkheim, cadê Durkheim? Tá aqui, Durkheimzinho. Oi, tudo bem? Durkheim. Durkheim, ele defende a ideia de consciência coletiva. A ideia de uma consciência coletiva que sobressai ao indivíduo. Sobressai. Quem sobressai na luta entre indivíduo e sociedade para Durkheim? Sociedade. Repetindo. Quem prevalece na luta entre indivíduo e sociedade na visão de Durkheim? A sociedade. Só que eu não posso falar simplesmente a sociedade, porque Marx também acha que é a sociedade, mas através da classe social. Durkheim acha que é a sociedade, defende que é a sociedade, através de quê? Da ideia da consciência coletiva. Você tem uma consciência, né, individual? Pois é, mas existe uma consciência coletiva que ela está para além de você, mas eu posso perceber em você fazendo uma entrevista, uma pesquisa, indagando você, eu vou encontrar muito da tua sociedade. Tá ligado? Pois é isso mesmo. E cadê? Tá ali. A família, a escola, o sistema judiciário e o Estado são exemplos de instituições. Se liga, palavra importante para Durkheim. Consciência coletiva, instituições sociais. O que são instituições sociais? A família, são grupos, são sociedades das quais a gente faz parte. Pequenos grupos, porque vamos pensar que o mundo é graúdo. Então eu tenho a minha família, eu tenho a escola, eu tenho o sistema judiciário do meu país, eu tenho o Estado do qual eu faço parte. Então se liguem, tudo isso são o quê? Instituições sociais. Não confundam pensando assim, instituição é o IFMA porque tem o nome instituto. Não. Uma escola, uma creche é uma instituição social, tá? Não precisa ser instituto. Que congregam os elementos essenciais da sociedade, dando-lhes sustentação e permanência. O que faz a sociedade não descambar e não mudar o tempo todo? As instituições serem bem estabelecidas. Se a família é bem estabelecida, eu não estou falando da família tradicional, estou falando da ideia de família, se ela for bem estabelecida, ela impede que existam mudanças radicais na sociedade o tempo todo. Entende? Porque você já recebe uma herança da instituição que o seu pai, o seu avô participou, seu pai, você e seu filho, e assim vai. Tá? Se ligue que muitas coisas... vocês são os jovenzinhos. Mas eu já me liguei que já estou ficando velho. Então, muitas coisas que meus pais faziam... Meu Deus, eu cuidando da casa aqui.
cada coisa que eu reclamo de mim mesmo. Por quê? Porque eu me lembro de como minha mãe e meu pai queriam me ajudar e eu não me ligava. Hoje estou sofrendo com esse negócio de bagunça, mas deixa isso pra lá. Corta? Sim. Condicionado e controlado pelas instituições. Cada membro de uma sociedade sabe como deve agir para não desestabilizar a vida comunitária. Sabe também que, se não agir de forma estabelecida, será repreendido ou punido. A ideia de punição e aprovação é pensada na ideia de sanção. Depois procure para ver como é que se escreve sanção, para não escrever que nem Sansão e Dalila, tá? Sanção é quando você faz uma coisa que a sociedade aprova, você ganha o quê? Uma sanção positiva. Quando você faz uma coisa que a sociedade desaprova, você recebe o quê? Uma sanção negativa. Se conversou muito em sala de aula, vai ser repreendido, vai perder ponto, alguma coisinha desse tipo. São sanções que a sociedade ela nos estabelece. Um exemplo que eu gosto de falar em sala de aula: se os meninos quiserem andar de saia na rua, eles podem receber sanções. Como assim? Sanções negativas, porque a sociedade patriarcal, ela não ela liga a ideia de usar saia à ideia do menino ser homoafetivo, do menino ser homossexual. Então é bem capaz, na verdade é certo que esse indivíduo vai sofrer com piadinhas, com agressões, às vezes físicas, que nós sabemos que muitos homossexuais são agredidos por aí. Então você vai receber sanção por tudo que você faz na vida. Sanção de quem? Das instituições sociais. A família, a escola, a igreja estabelecem normas. E aí a gente deve se adequar para não ser punido. Muitas vezes nós saímos do rumo, somos punidos, às vezes voltamos para o rumo, às vezes tentamos ser rebeldes cada vez mais. O fato é que as instituições sociais são responsáveis para nos condicionar e controlar, e para que a gente seja bons cidadão de bem, que eles chamam de cidadão de bem. Essa besteira aí que eles cidadão de bem e tal. Assim, eu não posso politizar muito minha aula, mas não dá para não politizar até certo ponto. Então a ideia de ser bonzinho, de ser o ótimo aluno, às vezes está condicionado a ser totalmente controlado. Então nem sempre é bom ser o ótimo aluno, porque muitas vezes o ótimo aluno significa que está totalmente capaz, totalmente adestrado. E às vezes o professor fala besteira e vocês têm que criticar, dialogar, conversar e dizer: professor, isso aqui está certo, tal. Segundo Durkheim, o processo de socialização dissemina as normas e valores gerais da sociedade e assegura a difusão das ideias. Nós falamos sobre isso na primeira aula lá que eu já postei. Processo de socialização. Socialização não é papum, aconteceu. É um processo, um desenvolvimento demorado. Estão ligados? Beleza, muito bem. Max Weber, cadê o Weber? Weber está aqui de cabelo preto. Oi, Weber, chega mais perto, tudo bem? Weber. Para o alemão Max Weber, a sociedade existe concretamente, mas não é algo externo e acima das pessoas, e sim um conjunto das ações do indivíduo relacionando-se, Partindo do indivíduo e de suas motivações, Weber pretende compreender a sociedade. Vou fazer uma jogada com vocês rapidinho aqui. Aproveitar a Weber para fazer uma jogadinha. Vamos imaginar uma briga. Sociedade e indivíduo. Para entender você, Joãozinho, eu preciso começar do indivíduo ou da sociedade, segundo Marx? Justamente, para entender você, Joãozinho, eu preciso começar da sociedade, segundo Karl Marx. Qual é a sociedade para Karl Marx? É classe social. Classe social. Joãozinho, segundo Durkheim, para entender você, eu tenho que partir do indivíduo ou da sociedade? Segundo Durkheim, da sociedade. Através de quê? Instituições sociais, através da consciência coletiva
eu tenho que entender o Joãozinho. Para Weber é diferente desses dois, ó, separação aqui. Para Weber, eu não tenho que começar, eu não tenho que enfatizar, não tenho que focar na sociedade. Eu tenho que focar no indivíduo e suas ações sociais. Então, não foco na sociedade, mas foco nas ações sociais do indivíduo. Estão ligados? Estão ligados, né? Então, pega essas coisinhas. Não dá para pegar tudo, mas a gente tem que pegar umas coisinhas. Vamos lá. O conceito básico para Weber é o quê? Ação social. Ação social. Então, vamos fazer uma recapitulação logo aqui, ó. Conceito básico para Marx, Karl Marx, seria o quê? Classe social. Classe social. Conceito base para Emile Durkheim seria o quê? Instituição social ou consciência coletiva. Tem outros, mas a gente vai gravando isso aqui aos poucos. E para Weber? Ação social. Então isso aqui cai bastante, não dessa forma simples, mas em textos, essa relação. Classe social, instituição social, consciência coletiva e Weber, ação social. Quando quiser falar Max Weber, não fale Max, fale Weber, tá? Ou então fale os dois nomes, Max Weber, para não confundir com Karl Marx. Então, entendido como o ato de alguém que se comunica. O ato de alguém se comunicar, se relacionar, tendo alguma expectativa sobre as ações dos outros. O termo outros pode significar tanto um indivíduo como vários. Pessoal, vamos estabelecer o conceito de ação social. É toda e qualquer ação do indivíduo que tem a expectativa, espera algum retorno, espera alguma reação dos outros. Então, eu gosto de fazer em sala de aula isso com bastante calma, né? A gente explicar o que é uma ação social e o que não é. Quando eu vejo pessoas correndo na rua e de repente eu corro, isso é uma ação até impensada. É uma ação meio que de susto, tá? Então não é bem uma ação social. Uma ação social é quando eu estou andando na rua, eu percebo que eu vou bater, vou trombar, vou, sei lá, outra palavra que a gente usa, vai bater em alguém, aí, com a expectativa de que o indivíduo de lá não vai se movimentar, eu vou para o lado. Essa ação de ir para o lado por causa do outro é uma ação social. Outro exemplo, uma ação social, eu gosto de fazer isso aqui também. Quando você está fazendo um carinho no gatinho, é uma ação social? Não, a ação social vai com indivíduos, indivíduo para indivíduo. Mas se você está fazendo carinho no gatinho para chamar a atenção de uma menina que está na sua frente, você nem gosta de gato, mas você está fazendo aquele carinho, esperando, tendo a expectativa de que a menina goste disso, é uma ação social. Quando você compra uma roupa nova querendo mostrar para a sociedade, para o grupo posta para todo mundo, isso é uma ação social. É uma ação que tem como finalidade, que tem a expectativa de alguma reação do outro, de aprovação ou desaprovação. Um pouquinho complicado? Procura ler. Procura ler e depois tira a dúvida. Ao analisar o modo como as pessoas agem e levando em conta a maneira como orientam suas ações, Max Weber agrupou as ações individuais em 4 grandes tipos. 4 grandes tipos de ações: tradicional, afetiva, racional com relação a valores e racional com relação a fins. Vamos lá. O que é uma ação tradicional? Uma ação tradicional, se liga aqui, das 4 ações, tem 2 que têm algo em comum. Racional, racional, racional. Vamos deixar de forma mais simples. Pensar, raciocinar, refletir. Então a ação tradicional, que não tem a palavra racional ali, é uma ação que ela não vem da reflexão, não vem do pensar com calma. Como é que é uma ação tradicional? Rapaz, eu visto essa roupa porque meu pai vestia e aí ele comprou para mim, eu simplesmente visto. Não tenho muita reflexão, eu simplesmente sou assim.
Ah, porque você participa de tal comunidade, de tal igreja. Ah, eu não sei não, eu cresci na igreja, estou lá, simplesmente. Se houver essa resposta, se houver algo do tipo assim, não sei, só sei que foi assim, é bem possível que nós podemos estar diante de uma ação tradicional, que vem com base nos costumes, tradição, costumes, tradição. O que é uma ação afetiva? Uma ação afetiva é uma ação que é fruto de uma emoção, de um sentimento, de muita alegria, de muita tristeza, de raiva. Vamos imaginar que você descobriu que passou no vestibular, aí começa a dar beijo em todo mundo que está em sua volta. Coisa esquisita, mas ela é tão tímida. É porque é uma ação que não passou, se liga, não tem a palavrinha racional. Então, é uma ação que não passou por uma reflexão. É uma ação de emoção. Coisas que a gente faz quando está muito triste, quando está muito alegre e depois se arrepende, depois até questiona, poxa, eu fiz isso. Então se liga. Agora as duas com racional. Senhor. As duas com racional. Racional com relação a valores, quer dizer, é uma reflexão que se baseia em valores. Como assim, Timóteo? Ela lembra um pouco o tradicional, mas não se confunda. Um tem reflexão, o outro não tem reflexão. Eu só faço porque aprendi assim, pronto. O que é racional com relação a valores? Vamos imaginar que um menininho quer ficar com uma menininha da igreja. Aliás, um rapaz fora da igreja quer ficar com uma menina que é da igreja. Não vou nem falar qual tipo de igreja, vou só falar que é da igreja. Só que a menina, ela, com base nos valores religiosos dela, ela não está acostumada, ela foi ensinada que isso não bate com o valor religioso dela, namorar com alguém fora da igreja. Não bate. Então, ela vai tomar uma decisão, ela vai refletir sobre essa decisão, vai fazer uma reflexão e vai chegar à conclusão, olha, a minha ação é uma ação racional com relação a valores. Por quê? Porque eu não vou ficar com você, menino, não vou namorar com você, menino, porque você não é da minha igreja. Alguém vai dizer, Timóteo, mas isso é tradicional. Tradicional seria se ela nem soubesse, se ela nem tivesse refletido e simplesmente dissesse, não, ele é fora da igreja, eu sou da igreja, não pode. Não. Essa diferença, como eu disse, às vezes pode ser bem não perceptível, mas uma ação requer reflexão, racional com relação a valores. Outra ação não requer reflexão, a tradicional. Tá? O que é uma ação racional com relação a fins? Fins aqui substitua por objetivos. Vamos imaginar, eu quero muito agradar o professor para poder ganhar uma boa nota. Então, além de estudar, eu vou falar bem dele, eu vou dar bom dia no WhatsApp, para querer meio que mostrar que eu sou um bom aluno, uma boa pessoa. Então, essa ação... Peraí, o que foi embora? Essa ação do aluno querer ser notado e ter algumas atitudes, como falar bastante em sala de aula, não sei o quê, pode ser vários motivos, mas pode ser também a vontade desse aluno ser recebido, ser aceito pelo professor. Isso é uma ação racional do aluno, ele reflete, ele pensa, ele arquiteta e ele chega à conclusão que é o melhor para conseguir o quê? Ser aceito, ser visto como o melhor aluno da aula, da sala. Então, a ação racional se baseia num valor. Pessoal, só para dar um exemplo de valor aqui também, a amizade é um valor. Vamos imaginar que você recebeu uma proposta para viajar, mas você valoriza muito a amizade e você diz, eu só vou se for com meu amigo. Então essa ação é uma ação racional que reflete, mas que tem como motor, quem faz você agir assim é um valor. Qual é o nome do valor? Amizade. Qual outro valor? Amor.
outro valor é não roubar, outro valor é algum valor cristão, outro valor de outra religião, valores são vários valores, não é valor financeiro, viu? Não é valor financeiro. Talvez isso aqui é mesmo só com muita calma para a gente entender. Porém, eu coloco aqui para vocês lerem com calma e aí a gente tira dúvidas depois, tá bom? Então, para o sociólogo, as normas, os costumes e as regras sociais estão internalizadas no indivíduo, que escolhe condutas e comportamentos dependendo da situação, de cada situação. Então, onde é que estão as normas na sociedade? Para Weber, as normas estão no indivíduo, estão nele, e a partir dele é que eu posso entender a sociedade. Bom, por agora é só, daqui a pouco nós continuamos com Norbert Elias e Pierre Bourdieu. Os três, Marx, Durkheim e Weber, são os mais famosos da sociologia. E vocês, se fizerem pós-graduação, graduação e tal, é bem possível ouvir falar desses três também. Um cheiro, um abraço, Adeus.